Oi pessoal, meu nome é Bruna Souza e junto com o meu amigo Luiz Felipe a gente vai resolver algumas questões do livro Franco Brunetti, segunda edição, para a nossa disciplina de Mecânica dos Fluidos. Essa questão que eu vou fazer aqui é 1.1 e ela diz o seguinte: a viscosidade cinemática de um óleo é 0,028 m² por segundo e o seu peso específico relativo é 0,85. Determina a viscosidade dinâmica no SI, MKS e CGS. Para resolver essa questão aqui, o primeiro passo é identificar os dados fornecidos e o objetivo da questão. Ele deu aqui a viscosidade cinemática, que é 0,028 m² por segundo. Deu o peso específico relativo, que é 0,85, e essa medida é adimensional. E ele quer a viscosidade dinâmica nesse sistema de unidades aqui. O segundo passo é a gente ver as fórmulas disponíveis para a gente resolver essa questão e quais a gente pode usar. Ele pede aqui a viscosidade dinâmica e com a fórmula da viscosidade cinemática a gente consegue achar. O problema é que na fórmula tem massa específica e a gente não tem, mas a gente tem o peso específico relativo e a gente consegue chegar na massa específica pela fórmula da massa específica, que é peso específico sobre a gravidade. A gente não tem o peso específico, mas tem o peso específico relativo, que é o peso específico sobre o peso específico da água. Aí a gente consegue achar aqui o peso específico, utilizando a fórmula da massa específica, e aí a gente consegue usar a viscosidade cinemática. Consegue achar a viscosidade dinâmica. O passo 3, que é a gente vai fazer as aplicações das fórmulas. A gente começa aqui pela fórmula do peso específico relativo, para poder achar esse peso específico aqui. Aí o peso específico relativo é o peso específico sobre o peso específico da água. Aí aqui fica o peso específico, vai ser o peso específico relativo, que é 0,85, vezes 9.800 Newton por metro cúbico. Esse 9.800 o autor do livro adotou como peso específico da água. Normalmente a gente usa 10⁴, mas o autor utilizou esse valor e a gente vai utilizar também para não dar diferença no gabarito. E aí, fazendo essa multiplicação aqui, a gente tem um valor de 8.330 Newton por metro cúbico. A gente achou o peso específico e agora já pode achar a massa específica, que vai ser peso específico sobre a gravidade. O peso específico a gente achou aqui 8.330 Newton por metro cúbico sobre a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. A gente vai fazer essa divisão aqui do 8.330 por 10, que dá 833. E aqui nas unidades, é uma multiplicação, vai virar uma multiplicação de fração, né? É divisão de fração. A gente repete a primeira e vai multiplicar pelo inverso da segunda. Que aqui vai virar segundo ao quadrado por metro. Que junto com essa outra unidade aqui, a gente vai ter Newton vezes segundo ao quadrado, que ele que estava aqui embaixo, passou e subiu multiplicando. E o metro cúbico com metro à quarta. A gente achou aqui a massa específica e agora a gente consegue achar a viscosidade dinâmica pela fórmula da viscosidade cinemática. Aí aqui é viscosidade cinemática igual viscosidade dinâmica sobre massa específica. Aí a viscosidade dinâmica vai ficar a viscosidade cinemática, que é 0,028 m² por segundo, vezes a massa específica, que a gente achou aqui de 833. Fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ter um valor de 23,3 e fazendo o jogo aqui com as unidades, esse metro quadrado com um metro à quarta fica um metro quadrado e o segundo daqui com esse, que é o segundo quadrado, a gente fica só com o segundo. Então, fica Newton vezes segundo por metro ao quadrado. Esse valor aqui já está no SI. A unidade do SI é o Newton vezes segundo por metro quadrado. Aí a questão pede que a gente faça em MKS e em CGS. E a gente vai fazer agora essa transformação. Para transformar do SI para o MKS, para passar do SI para o MKS, a gente repete a unidade do SI, que é 23,3 Newton vezes segundo por metro quadrado.
e multiplica pela unidade do MKS, que é o quilograma-força, e a gente vai dividir aqui ele pelo Newton, que é para poder cortar com esse daqui, e a gente fica só com a unidade do MKS. 1 quilograma-força equivale a 10 newtons. A gente coloca aqui embaixo, e aí a gente já corta o Newton com o Newton. Fazendo essa divisão, a gente vai ficar com... Fazendo esse cálculo aqui, né? A gente vai ficar com 23,3 vezes 10 a menos 1, que era esse 10 que estava aqui embaixo, que vai para cima aqui, quilograma-força vezes segundo por metro ao quadrado. Isso aqui a gente pode simplificar ainda, né? Fica 2,33 quilograma-força vezes segundo por metro ao quadrado. Esse aqui é em MKS. E para transformar para CGS é da mesma forma. A gente vai utilizar a medida do SI, que é o 23,3 Newton vezes segundo por metro quadrado, e vai multiplicar pela unidade do CGS, que é o Dina, vezes Dina por Newton. 1 Newton equivale a 10 a quinta Dina. Então, a gente já corta aqui o Newton com o Newton. Fica 23,3 vezes 10 a quinta Dina vezes segundo por metro ao quadrado. Mas a unidade no CGS, ela não é dada em metro quadrado, ela é dada em centímetro ao quadrado. Então, a gente multiplica aqui por metro quadrado sobre centímetro ao quadrado. Aí, 1 metro quadrado equivale a 10 a quarta centímetro quadrado. A gente já corta aqui o metro com o metro e vai ficar com o 10 a quinta. Corta com 10 a quarta do centímetro ao quadrado aqui. E aí, a gente vai ficar com 233 Dina vezes segundo por centímetro ao quadrado. Essa medida aqui, Dina vezes segundo por centímetro quadrado, também pode ser chamada de Poise. Pronto. Essa foi a questão 1.1. A gente agora vai fazer a questão 1.3 do mesmo livro. A questão 1.3, ela fala o seguinte: o peso específico de 3 decímetros cúbicos de uma substância é 23,5 newtons. A viscosidade cinemática é 10 a menos 5 metros quadrados por segundo. Se a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, qual será a viscosidade dinâmica nos sistemas? CGS, MKS, SI, e ele pede uma última transformação, que é Newton vezes minuto por quilômetro quadrado. Essa questão aqui é da mesma forma que a questão 1.1. A gente primeiro vai ver os dados fornecidos, que ele deu aqui o peso em 3 decímetros cúbicos. Temos um peso de 23,5 newton. A viscosidade cinemática que ele deu é 10 a menos 5 metros quadrados por segundo, gravidade, e ele quer a viscosidade dinâmica. As fórmulas são as mesmas da questão anterior, a diferença é aqui. Aqui a gente não tem o peso relativo, o peso específico relativo, então a gente não vai poder usar essa fórmula para achar a massa específica. Mas a gente tem a fórmula do peso específico diretamente, que é peso sobre volume, que ele deu a gente aqui, o peso e o volume. Então, a gente vai por essa
a gente consegue chegar na massa específica, que consegue achar o valor da viscosidade dinâmica. Aí aqui são as aplicações. Peso específico é peso sobre volume. O peso, 23,5 newtons. O volume que ele deu aqui, ele deu em decímetro, mas a gente precisa do metro. Então, a gente transformou do decímetro para metro, que é 10 a menos 3 metro cúbico, vezes 3, que era o valor que tinha. Pronto, a gente achou um peso específico de 7.833,3 newton por metro cúbico. Com o peso específico, a gente acha a massa específica, que é peso específico sobre a gravidade. O peso específico a gente achou antes, a gravidade. A gente faz o mesmo joguinho com as unidades que a gente fez na outra questão para massa específica também, que aqui, divisão de fração, a gente vai inverter essa de baixo e repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A gente fazendo o jogo, cortando tudo, juntando as potências, fica aqui, massa específica, 780, e fazendo a divisão, né? 783,3 newton por segundo ao quadrado, que estava aqui dividindo, passou multiplicando, vezes metro a quarta, que é esse metro cúbico junto com esse metro aqui. Aí, com a massa específica, a gente consegue utilizar a fórmula da viscosidade cinemática, que aqui é a viscosidade cinemática igual a viscosidade dinâmica por massa específica. Aí, a gente fazendo aqui, vai ter a massa específica, vai ser igual a viscosidade cinemática, que é 10 a menos 5 metro quadrado por segundo, vezes a massa específica, que a gente achou aqui, que é 783,3 newton, vezes segundo ao quadrado por metro a quarta. Fazendo aqui a multiplicação e fazendo o mesmo joguinho com as unidades, a gente vai ter 783,3 vezes 10 a menos 5 newton por segundo, vezes segundo, que são esses segundos aqui, que vai cortar as potências, e vai juntar esse aqui, esse metro quadrado com o metro a quarta, que fica o metro quadrado. E aí a gente ainda pode simplificar aqui, fica 7,83 vezes 10 a menos 3, a gente andou duas casas aqui, né? 7 a menos 3, newton vezes segundo por metro quadrado. Aí aqui, ele pede as mesmas transformações. A gente vai utilizar esse valor aqui, que já está em SI, e a gente vai transformar ele para o MKS, o CGS e newton vezes minuto por quilômetro ao quadrado. Para o MKS, a gente repete a unidade em SI, 7,83 vezes 10 a menos 3, newton vezes segundo por metro quadrado, vezes o quilograma-força, que é a unidade do MKS, sobre 10 newtons, que a gente viu na questão anterior que 1 quilograma-força equivale a 10 newtons. Aqui a gente vai cortar o newton com o newton, e vai unir esse 10 com esse 10 a menos 3, e a gente vai ficar aqui com 7,83 vezes 10 a menos 4 quilograma-força vezes segundo por metro quadrado. Essa aqui é a unidade é o valor em MKS. Em CGS, mesma coisa. A unidade em SI, 783 vezes 10 a menos 3, newton vezes segundo por metro quadrado, vezes a unidade do CGS, que é o DINA. Então, a gente vai ter aqui DINA sobre newton. Aí, 1 newton equivale a 10 a quinta DINA. A gente vai cortar aqui o newton com o newton. E fazendo essa multiplicação aqui, a gente vai ficar com 7,83 vezes 10 ao quadrado, que juntou com esse 10 a menos 3 com esse 10 a quinta, vezes 10 ao quadrado,
Dina vezes segundo por metro quadrado. Mas aqui esse CGS, ele precisa do centímetro quadrado. Então, a gente vai multiplicar por metro quadrado sobre 10 a quarta centímetro quadrado. E aí, a gente corta o metro quadrado com o metro quadrado. Ficou com 7,83 vezes 10 a menos 2, que esse 10 a quarta aqui vai juntar com esse 10 ao quadrado, vai ficar 10 a menos 2. Dina vezes segundo por centímetro quadrado. Aqui ficou 10 a menos 2, porque esse 10 a quarta, quando ele vai passar para cima aqui, a gente muda aqui, né? Aí fica 10, vai ficar 10 a menos 4, com 10 ao quadrado aqui, 10 a menos 2. Dina vezes segundo centímetro ao quadrado. E agora, para transformar em Newton vezes minuto por quilômetro quadrado, a gente vai pegar o valor no SI, que é 7,83, vezes 10 a menos 3, Newton vezes segundo por metro quadrado, e vai multiplicar, vamos fazer a primeira transformação, que é do segundo para minuto. Então, a gente vai multiplicar aqui por minuto sobre segundo. 1 minuto tem 60 segundos. Então, a gente ficou aqui dessa forma. Corto o segundo com esse segundo. E a segunda transformação é o do metro quadrado para quilômetro quadrado. Então, a gente vai multiplicar aqui metro quadrado, quilômetro quadrado. Então, 1 quilômetro quadrado tem 10 a sexta metros quadrados. Então, a gente vai cortar esse metro quadrado com esse metro quadrado, fazendo essas multiplicações aqui, essas transformações, o que está embaixo passa para cima, tudo, a gente vai ficar com o valor de 130,5 Newton vezes minuto, que a gente cortou o segundo aqui com esse, ficou só com minuto, sobre quilômetro ao quadrado, que a gente cortou esse metro quadrado aqui com esse metro quadrado, ficamos com esse quilômetro ao quadrado, fez essa multiplicação aqui do 7,83 vezes 10 a menos 3 com 10 a sexta, fica 130,5, e tem essa divisão aqui do 60 também, fazendo todo esse cálculo aqui, a gente fica com o valor de 130,5 Newton vezes minuto, quilômetro quadrado. Essas foram as duas questões, pessoal, do Franco Brunet, segunda edição. E é isso. Obrigada. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe e junto com a Bruna Souza, a gente vai apresentar uma questão agora acerca da disciplina de Mecânica dos Fluidos, né? Essa questão é a questão 2.5 do livro Franco Brunet, a segunda edição, certo? Vamos começar. Bom, o enunciado da questão diz o seguinte: no manômetro da figura, o fluido A é água e o fluido B, mercúrio. Qual é a pressão P1? Certo? Aqui a gente tem indicado a pressão P1, essa regiãozinha azul é a região da água, certo? Essa região marcada em vermelho é a região do mercúrio. E temos os dados da questão, que é o peso específico do mercúrio, de 136.600 Newton por metro cúbico, e o da água, como a gente já sabe, de 10.000 newtons por metro cúbico, certo? Vamos lá. Para resolver essa questão, a gente precisa desenvolver equação manométrica para esse sisteminha que está aí, né? Por convenção, quando a gente vai desenvolver essa equação manométrica, a gente convenciona que quando a gente está descendo, certo? Nós somamos as pressões, né? Quando a gente vem subindo,
a gente subtrai essas pressões, certo? Então, para a gente escrever a nossa equação manométrica, a gente começa com, vindo aqui de P1, certo? Descendo pela coluna d'água e subindo pela coluna de mercúrio, certo? Vamos lá. Para começar, então, né? P1 menos a pressão que essa coluna d'água de água, que corresponde a essa altura, certo? Aqui está em centímetros, né? Nós precisamos apenas desse espacinho aqui, né? É a diferença dos 7,5 centímetros por 5 centímetros, né? Eu vou transformar logo isso para metro, porque vai facilitar mais para frente para os nossos cálculos, para a nossa resposta sair diretamente em Pascal, certo? Então tá, a coluna d'água, ela atua deste ponto até este ponto. Então, nós sabemos que pressão é igual a massa específica vezes a gravidade vezes a altura da coluna do líquido, ou do fluido, se for um gás no caso, né? Bom, esse membro aqui da equação, a massa específica vezes a gravidade, é exatamente o nosso peso específico, certo? Então vamos lá. P1, a gente está descendo, então a gente soma essa pressão da coluna de água, né? Que vai ser exatamente o peso específico da água, certo? Menos, vezes essa diferença de cotas aqui, de 7,5 centímetros, que é igual a 0,075 metro, certo? Menos esses 5 centímetros aqui, que é a mesma coisa que a gente dizer que isso é 0,05 metros, certo? Então vamos colocar isso aqui na nossa equaçãozinha. 0,075 menos 0,05. Ok, esse trecho aqui a gente já contemplou, ok? Bom, vamos partir agora para analisar a coluna de mercúrio, certo? Que é o vermelho aqui. Bom, uma coisa importante de ser lembrado nesse momento é do teorema de Stevin, que diz que o fluido que estiver na mesma, o mesmo fluido que estiver na mesma cota vai ter a mesma pressão. Ou seja, se nós fôssemos continuar a equação manométrica, descendo a coluna de mercúrio até o fim do tubo, certo? Somando. E depois subtraindo, porque a gente vai subir essa mesma cota, o que vai acontecer é que elas vão se cancelar, certo? Por uma ser positiva e outra ser negativa de mesmo valor. Então, a gente leva em consideração o que sobrou da nossa coluna de mercúrio, que é exatamente essa partezinha aqui, que são os 15 centímetros ou 0,15 metros, menos a cota que a gente acabou de referenciar para o teorema de Stevin, certo? Vai ser o 0,15 metros menos 0,05 metros. Certo? Como? Opa, esqueci desse maisinho aqui, porque a gente desceu anteriormente, né? Continuando. Como a gente está subindo a equação agora, então a gente vai subtrair, certo? A pressão pela nossa convenção anteriormente dita, né? Então vamos lá. Peso específico do mercúrio vezes aquela diferença de cota que a gente comentou, certo? 0,15 metros menos 0,05 metros. Ok, tudo isso é igual a zero para a gente fechar a equação. Ok? Bom, nós queremos P1, não é isso? Então, como a gente precisa de P1, a gente precisa isolar ela nessa equação. Fica P1 desse lado e o resto passa para o outro lado com sinal trocado. Então fica P1 igual a menos peso específico da água, já resolvendo essa continha aqui, vezes 0,025 metros, certo? Mais peso específico do mercúrio,
já resolvendo essa conta também, vezes 0,1 metros. Ok? Agora vamos colocar valores para essa equação. Nós temos esses valores do peso específico da água e do peso específico do mercúrio, que já são dados na nossa questão. Vamos substituir e fazer as contas. P1 é igual a menos peso específico da água, 10.000 newton por metro cúbico, vezes 0,025 metros, certo? Vou colocar isso aqui em parênteses para a gente mostrar para vocês porque que eu resolvi fazer diretamente em metro aqui, para a gente ter o resultado em SI e no final a gente ter em Pascal, ok? Mais peso específico do mercúrio, que é 136.100 newton por metro cúbico, certo? Que multiplica 0,1 metro. Bom, gente, o que acontece? Esse metro com esse metro, obviamente, como é uma multiplicação, a gente cancela esse metro daqui e sobra metro quadrado aqui. A mesma coisa vale para esse outro lado. Simplificando, vamos lá. P de 1 é igual, fazendo essa conta, menos 10.000 newtons por metro quadrado, vezes 0,025. Temos que essa primeira parcela, temos menos 250 newton por metro quadrado, que a gente cancelou aqui esse metro com esse metro cúbico, ficou newton por metro quadrado, mais 136.100 vezes 0,1, isso é exatamente igual a 3.610 newton por metro quadrado. Bom, nós temos agora essa soma aqui, né, nós temos dois termos com newton por metro quadrado. E a gente relembrar aqui pela conversão de unidades, o que é um newton por metro quadrado? Um newton por metro quadrado é exatamente um pascal, certo? Então vamos lá. P de 1 é igual a 3.610 menos 250, certo? Temos que o resultado final é de 13.360 Pascal, certo? Dividindo isso por 1.000, a gente tem o resultado em quilopascal. Ou seja, o resultado final que a gente tem para P1 é de 13,36 quilopascal. Esse é o resultado final. Beleza, pessoal? Até a próxima. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe e junto com a minha colega Bruna Souza, a gente vai analisar agora uma questão aqui do livro Franco Brunetti, Mecânica dos Fluidos, certo? Da segunda edição. Essa questão é a questão 2.6 do livro do Franco Brunetti. Vamos lá? Bom, aqui nós temos um sisteminha, certo? No manômetro diferencial da figura, o fluido A é água e o fluido manométrico é mercúrio, certo? Sendo H1 igual a 25 centímetros, H2 igual a 100 centímetros, H3 80 centímetros e H4 igual a 10 centímetros, qual é a diferença de pressão PA menos PB? Ok, gente. O que a questão quer saber é exatamente essa diferença de pressão entre A e B, PA menos PB. Beleza? Bom, para a gente avaliar fluidos manometricamente, né? A gente pode fazer análise dos fluidos na parte da direita, certo? E igualar com a análise da parte da esquerda, beleza? Bom, eu pego e analiso esse lado esquerdo e igualo com a análise do lado direito, ok? Bom,
como a gente vai fazer a parte esquerda separada da direita para depois igualar, então, tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo, a gente vai descer, né? Fica mais fácil, a gente deixa o sinal positivo. Tudo bem? É isso aí. Vamos lá, então. Vamos começar aqui com o lado esquerdo, certo? Vou começar aqui pelo lado de A. Vamos lá. Pressão do lado esquerdo. Eu chamei aqui de PE. Tudo bem? Vamos lá. Pressão do lado esquerdo vai ser igual ao próprio PA, certo? Vou botar com um Azinho maiúsculo aqui para a gente não confundir com Pascal. Ok? PA menos a pressão que a coluna d'água, aqui esse fluido que tem aqui nessa parte é água, certo? Exerce com a altura onde ele se contempla, aqui no caso aqui é H1, ok? Vamos lá, mais peso específico da água vezes H1, certo? Beleza, agora a gente vai partir para um outro fluido, que é o mercúrio, que também está aqui do lado esquerdo, beleza? Bom, como a gente está descendo, continua somando, que é o peso específico do mercúrio, certo? Até o final do nosso tubo. A gente está analisando o lado esquerdo. A gente não vai usar o teorema de Stevens nessa questão, certo? Ou seja, vai ser o próprio H2, certo? Que é essa alturinha que está aqui, mais esse H4 para a gente chegar até o final do tubo, certo? Então, que multiplica H2 mais H4. Ok, temos então nossa expressão para o lado esquerdo. Vamos fazer a mesma coisa para o lado direito. Vamos lá. Pressão do lado direito é igual a pressão em B, certo? Mais a pressão que a coluna de óleo faz na altura em que ela atua, que é H3, certo? Ou seja, o peso específico do óleo vezes H3, ok? Mais a pressão que essa coluninha de mercúrio aqui do lado direito, certo? De altura H4 faz. Então, mesma lógica do lado esquerdo. Peso específico do mercúrio que multiplica H4. Beleza? Igualando tudo isso, certo? E resolvendo para PA menos PB, a gente vai ficar com a seguinte expressão, certo? Peso específico do óleo vezes a altura onde ele se aplica, mais peso específico do mercúrio vezes a altura que ele se aplica do lado direito, certo? Que no caso vai ser o nosso H4. Menos peso específico da água multiplicada pela cota onde ela age, que é H1, menos o peso específico do mercúrio, certo? Aplicado na altura do lado esquerdo do mercúrio. No caso vai ser H2 mais H4. Beleza? Bom, uma vez que a gente encontrou essa expressão, certo? Explícita para PA menos PB, agora o que a gente precisa é atribuir valores, né? E fazer a conta mesmo para achar matematicamente o número que essa diferença de pressão representa. Então, vamos lá. PA menos PB vai ser igual ao peso específico do óleo, que é 8.000 Newton por metro cúbico, vezes H3, que é 80 centímetros, a gente transforma logo para metro, certo? Mais o peso específico do mercúrio, que nós temos, 136.000 Newton por metro cúbico, vezes a altura do lado direito da coluna de mercúrio, que é H4, que é igual
a 10 centímetros, que por sua vez é igual a 0,1 metros. Ok? Beleza. Menos peso específico da água, 10.000 newton por metro cúbico, que multiplica o H1, que é a coluna d'água, certo? O H1 vale 25 centímetros, que é a mesma coisa de 0,25 metros, certo? E por último, menos o peso específico do mercúrio, 136.000 newton por metro cúbico, que multiplica essa soma, certo? Do H2 mais do H4, já que a gente está considerando a altura do mercúrio do lado esquerdo, certo? H2 mais H4 é a mesma coisa que 100 centímetros, perdão, certo? Mais 10 centímetros, isso dá 110 centímetros, que é a mesma coisa de 1,1 metros, certo? Beleza, a gente cancela esse metro com esse metro cúbico, 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 e fazemos as contas. Bom, galera, fazendo essa continha aqui, o resultado vai dar o seguinte, vai dar menos 132.000 vezes 100 newton por metro quadrado. Beleza? Mas lembra lá das nossas conversões de unidades que nós temos de pressão? O que é 1 newton por metro quadrado? 1 newton por metro quadrado, exatamente 1 pascal. Ok? Então, esse valor todo aqui, esse newton por metro quadrado, é a mesma coisa que a gente escrever pascal. Okay? Que é a unidade mais comum para pressão, que é a nossa unidade do Sistema Internacional de Unidades. Ok? Então, eu vou deixar a resposta em pascal. Beleza. PA menos PB é igual a menos 132.100 pascal. Se quiser simplificar ainda mais, então a gente pode chegar numa resposta final de PA menos PB é igual a menos 132,1 quilopascal. O que eu fiz? Eu peguei o valor em pascal e dividi por 1000 para termos o valor em quilopascal. E essa é a resposta da nossa questão. Beleza, galera? Até a próxima! Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe e junto com a minha colega Bruna Souza, a gente vai responder agora uma questão do livro Franco Brunetti, segunda edição de Mecânica dos Fluidos. A questão é a questão 2.8, que tem o seguinte enunciado: determinar as pressões efetivas e absolutas do A2 no ponto M na configuração a seguir. Certo? Daí ele também dá os dados de leitura barométrica, que é de 740 milímetros de mercúrio. Ele dá o peso específico do óleo de 8.500 newton por metro cúbico e também dá o peso específico do mercúrio de 136.000 newton por metro cúbico, certo? Então, para a gente resolver essa questão, a gente precisa fazer ela em 3 passos, certo? Bom, o primeiro passo para a gente analisar essa questão é a gente estudar o sistema manometricamente, certo? Bom, desenvolvendo esse nosso sistema manometricamente vindo dessa parte do tanque, certo? Aqui da direita para a esquerda, a gente vai ter a seguinte expressão: pressão do ar mais peso específico do óleo vezes 0,8, que é a altura que ele representa em metros, mais peso específico da água vezes 0,7 menos peso específico do mercúrio vezes 0,3 menos peso específico da água
vezes 0,7 de novo, subindo aqui, tudo isso é igual a zero, certo? Bom, resolvendo a nossa continha aqui e resolvendo ela para a pressão do ar, temos que a pressão do ar vai ser igual a 136.000 newton por metro cúbico vezes 0,3 menos 8.500 vezes 0,8, certo? Deste modo, nós temos que a pressão do ar é igual a 34.000 Pascal, que é a mesma coisa de dizer 34 quilopascal. Beleza? Vamos lá, vamos continuar nosso exercício. Bom, o passo 2, a gente precisa encontrar a pressão absoluta do ar. Esse primeiro valor que a gente encontrou foi a pressão efetiva, certo? A pressão absoluta, o que ela é? Pressão absoluta vai ser igual à pressão que a gente tem do ar, mais a pressão atmosférica, que também é conhecida, que equivale aproximadamente 100 kPa. Ok? Então, beleza. Nós já temos a nossa pressão efetiva, que é a pressão do ar que a gente calculou aqui em cima. A gente achar a pressão absoluta, a única coisa que a gente precisa fazer é somar essa pressão que a gente encontrou efetiva anteriormente, certo? Com a pressão atmosférica, que é de 100 kPa. Ou seja, a pressão absoluta vai ser igual a 134 kPa. Ok? Vamos lá para o passo 3 da nossa questãozinha, né? Ele quer saber a pressão também no ponto M. Okay? Bom, o ponto M, como a gente pode ver aqui, ele está a uma distância de 30 centímetros do recipiente de água, certo? Logo, a sua pressão vai ser pressão em M, certo? É igual a pressão do ar, mais o peso específico do óleo, vezes 0,3, que é esses 30 centímetros em metro, ok? Bom, desenvolvendo isso e colocando valores, PM 34.000, essa canetinha está falhando, vou mudar aqui de cor, 34.000 mais 8.500 vezes 0,3, certo? Então, temos que a nossa pressão em M equivale a 36,55, colocando o nosso resultado logo em quilopascal, certo? De modo absolutamente igual ao que a gente fez para o ar, a nossa pressão no ponto M absoluta, certo? Será igual à pressão efetiva que a gente achou, 36,55 kPa, mais o valor da pressão atmosférica, que nós sabemos que vale 100 kPa. Portanto, a nossa pressão absoluta no ponto M vale 136,55 kPa. Beleza? É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. É uma questãozinha bem simples. Só a gente lembrar que a pressão absoluta ela vai ser a pressão efetiva mais a pressão atmosférica sempre. Beleza? Até a próxima. Tchau, tchau.